Olá, acadêmicos. Os elementos do desempenho esportivo se referem basicamente a aspectos ou fatores que influenciam a atuação dos jogadores, dos atletas e das equipes e tem uma influência considerável no resultado das partidas, né? Então a gente poderia dizer, em linhas gerais, seria possível afirmar que os resultados das competições esportivas passam diretamente pelos elementos do desempenho esportivo. Tá? No caso do futebol, essa modalidade demanda todos os elementos do desempenho esportivo, os 7 elementos, né? Então, ou seja, o futebol demanda técnica, demanda tática, combinações táticas, sistemas de jogo, estratégia, capacidade física e capacidade volitiva, né? Analisando cada um desses 7 elementos, né? A técnica, ela se refere à execução de movimento, né? É a parte visível do processo, né? O que nós conseguimos enxergar que acontece no esporte. Então, no futebol, nós temos a execução de passes, os cabeceios, os chutes, etc. Né? Então, é um elemento importante, contudo, há que se marcar uma característica histórica da ideia da execução de movimento que recebe atenção demasiada no processo de ensino dos esportes e acaba se desconsiderando a tomada de decisão, que é o elemento tático. Né? Então, já entrando nesse segundo elemento. A tática, ela se vincula à tomada de decisão durante uma partida, né? Sendo necessário considerar as várias possibilidades e vai responder fundamentalmente a o que fazer e quando fazer. Tá? Então veja que é diferente em relação à técnica, que responde a ideia da pergunta de como fazer. Então tática é a tomada de decisão. Quando a gente fala tática sozinha, a gente está falando da tática individual, tá? Como um elemento individual do sujeito. No e-book da disciplina você vai ver uma explicação densa sobre isso, apresentando uma divisão, né? Que a tática se divide em 2 partes. Na intenção tática, que se refere à escolha ou à decisão mais adequada em uma determinada situação, e a tática individual, que seria a escolha ou a decisão que cada jogador opta, decide. Então esse assunto é fundamental, porque os treinadores precisam saber as decisões adequadas e comparar com as decisões que os alunos optam e tomam durante o jogo. Bom, as combinações táticas, elas ocorrem seguidamente no futebol e elas podem ser percebidas como ações ensaiadas entre 2 ou mais jogadores para levar vantagem sobre os adversários. É, né? Muito comum no futebol, por exemplo, em cobranças de falta, em cobranças de laterais, uma ideia das jogadas com bola parada. Né? O sistema de jogo, ele corresponde à organização dos jogadores em campo para atacar, para defender ou em situação de contra-ataque, né? Quando se passa da defesa para o ataque, também num retorno defensivo, quando se está marcando e perde a posse de bola. Né? Então existem muitas possibilidades de organizar no futebol. Então, por exemplo, quando a gente diz 4-4-2 no futebol, a gente está traçando linhas imaginárias da defesa para o ataque, em que há uma linha de 4 jogadores, outra linha de 4 jogadores e 2 jogadores numa outra linha. Então, no caso do futebol, sempre a gente considera da defesa para o ataque. Então, 3-5-2, 4-3-3, todas são possibilidades de distribuir os jogadores em campo. Né? A estratégia é um aspecto que recebe muita atenção no futebol e está vinculado aos planejamentos de organização que podem ser a curto, médio ou longo prazo, numa ideia de se organizar para um enfrentamento. Então, ele depende da fase do campeonato, pode estar considerado, pode ser realizado considerando a parte das temporadas e muito também em função dos adversários. Então, para enfrentar esse adversário, vou jogar com atacantes de velocidade, vou realizar uma marcação com linhas baixas, vou fazer uma marcação sob pressão, utilizarei jogadores altos e trabalharei com bolas cruzadas para a área em função da defesa dos adversários ser baixa, por exemplo. Né? Então são todos elementos que são considerados na estratégia, que é o planejamento para o enfrentamento nos esportes, no caso do futebol, com esses pontos aí que menciono e cito. A capacidade volitiva é uma situação psicológica
que passa pelos envolvidos, né, os jogadores durante a partida, né? E está relacionado às disposições atitudinais. Por exemplo, o jogador fica nervoso quando tem um grito, tem uma ofensa da torcida, como se sente? Isso afeta o seu desempenho no jogo? Se sente ansioso, é comprometido, consegue concentrar-se no desempenho? Então a capacidade volitiva se vincula aos aspectos atitudinais em relação à própria prática esportiva. E também temos a capacidade física. A capacidade física é um elemento extremamente importante no futebol e está vinculado às valências físicas, né? Relacionadas então à força, velocidade, resistência, flexibilidade, a mobilidade também poderia ser pensado como uma valência, né? E essas valências, obviamente, elas influenciam no desempenho dos jogadores, uma vez que recebem muita atenção, inclusive de estudos, influencia na parte do desempenho, do que se consegue ou não realizar. Bom, então são 7 aspectos que compõem o elemento do desempenho esportivo. Em diferentes medidas eles têm influência e podem aparecer fortemente nos resultados de uma partida de futebol, por isso que merecem grande atenção e precisam ser considerados no planejamento da formação esportiva.